Boa noite a todos. Bem-vindos à terceira Semana Internacional de Mediação de Conflitos e Justiça Restaurativa do município de Petrópolis. Evento promovido pela Prefeitura de Petrópolis, Secretaria Especial de Articulações Institucional, por meio do Programa Municipal de Pacificação Restaurativa Petrópolis da Paz, Secretaria de Segurança, também contamos com a parceria, e Inovar Tecnologia Social. Contamos com o apoio da Smart ID. A Semana Internacional de Mediação e Justiça Restaurativa evidencia o vanguardismo da cidade imperial, primeira do estado do Rio de Janeiro a ter a mediação e a justiça restaurativa como política pública, por meio da Lei 7.532, de 17 de agosto do ano de 2017. Petrópolis também é sede da primeira Câmara Pública de Prevenção e Resolução de Conflitos, pioneira no país. Hoje é o dia do encerramento da terceira Semana Internacional. Durante toda a semana, contamos com a participação de estudantes e grandes profissionais das mais diversas áreas de atuação. Tivemos a honra de receber palestrantes renomados de vários países: Argentina, Espanha, Portugal, México e Brasil. Tivemos contato com os mais diversos temas: mediação na administração pública, mediação escolar, mediação comunitária, gestão de conflitos, justiça restaurativa, e hoje não foi diferente. Nós recebemos nessa tarde Elana Canuto, Melvina Mendes, Núria Calvo, que falaram sobre mediação educativa e comunitária. Depois nós recebemos Adolfo Braga, que falou sobre mediação e as comunidades. E agora, no encerramento, temos a honra de recebermos o desembargador César Cury. Para receber o desembargador César Cury, convido agora a coordenadora do Programa Municipal de Pacificação Restaurativa, Elzielen Carvalho, que é mediadora, facilitadora, mestrando em mediação de conflitos, é membro da Comissão de Mediação de Conflitos pela OAB Petrópolis, diretora da Inovar Tecnologia Social, e é isso. Com vocês agora, Elzielen Carvalho. Um bom evento para todos nós. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui recebendo. A nossa equipe Petrópolis da Paz veio hoje prestar homenagem à nossa coordenadora Elzielen Carvalho. Oi, Carrasquinha. Então, essa é para você. A gente costuma dizer que você tem rodinha nos pés, mas a gente acabou descobrindo que na verdade são asas. Suas asas se tornam maiores que você, maiores que nós e maiores que qualquer coisa. Segue em frente, Marte. Você não conhece limites para sonhar e para dar asas aos sonhos de todos nós. Então, na verdade, você é, às vezes, asa e em tantas outras você é vento. Às vezes, brisa que acalanta e conforta. Às vezes, quase sempre, vendaval que chega e tira tudo do lugar. Não porque goste do caos, e sim porque o mundo é pequeno demais para você. E sabe que todos podemos mais. Você é a força que move as emoções e acredita em tudo, em nós, na potência dos sonhos e sobretudo na força da ação. O verso de Paulo Freire que diz: o caminho se faz caminhando, deveria ter sido escrito para você. Ele ensina todo dia que primeiro a gente sonha ou deseja de coração, depois a gente traça o objetivo e vai, simplesmente vai. Não importa se é a pé, de carro, barco ou bicicleta. A gente só vai e acredita. Incrivelmente, a gente chega. Com você, a gente aprende que aquele não vai dar realmente não existe. Porque sempre é possível. A gente até às vezes muda o trajeto, mas a gente chega. Elzielen não é substantivo próprio, nem mesmo substantivo composto.
Desconfio que Elzielen é verbo de ação que se conjuga no presente. O presente que se constrói idealizando um futuro próximo, e esse se espelha em você. O nosso carinho e a nossa gratidão por nos permitir partilhar o dia a dia e o nosso crescimento cotidiano com essa mulher sonhadora e real. Sua luz irradia e toca a alma de todos nós. Que esse legado permaneça para além do tempo. Obrigada, equipe do Nota 10. Eu costumo dizer que sozinha não se faz nada. E essa equipe que me acompanha há 3 anos foi responsável por concretizar tantos sonhos em prol da comunidade, em prol da nossa melhora pessoal, enfim. Muitíssimo obrigado a todos. Para iniciarmos a fala e apresentar o desembargador César Cury, que me influenciou bastante nessa caminhada, nesse projeto que virou programa, eu ia ler nossa missão. E então acho que ela vai cair muito bem para que todos entendam a construção dessa força, dessa política pública que veio para ficar. A nossa missão é promover a cultura da paz, através da formação individual e sistemática do entendimento, das relações consigo mesmo e com o outro, baseadas no respeito, na dignidade e amor. A nossa visão é a possibilidade de justiça social por meio do desenvolvimento da comunidade e envolvimento dos cidadãos nas suas próprias questões e de conflitos, permitindo que as pessoas encontrem suas próprias soluções criativas. Nossos valores: compassividade, cidadania, solidariedade, ética e inovação. Bem-vindo, desembargador. É um prazer imenso. É a nossa live final ser com a sua fala. Obrigado por ter aceitado o nosso convite e estar com a fala, desembargador. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Elzielen. Eu gostaria de inicialmente agradecer, muito honrado o convite para participar dessa terceira Semana Internacional de Mediação, levada adiante, idealizada e executada por você e por sua equipe extraordinária. Aproveito para cumprimentar a sua equipe pela linda homenagem, justa e muito merecida, e por terem dado suporte para a realização dessa terceira Semana Internacional de Mediação. Queria também cumprimentar o prefeito Bernardo por permitir o desenvolvimento de programas tão relevantes na cidade histórica de Petrópolis, fazendo assim com que, além de patrimônio histórico nacional e internacional, Petrópolis também tenha se tornado uma referência no campo da autocomposição, notadamente da mediação e da justiça restaurativa. Queria também cumprimentar todas as pessoas que nos assistem, já vi que tem alguns amigos aqui, algumas pessoas muito queridas. É um prazer compartilhar mais uma vez com todos vocês a minha alegria, da minha satisfação, do meu prazer em falar sobre o tema da nossa predileção. Por isso, Ellen, gostaria de te agradecer mais uma vez pelo convite. Você que é uma desbravadora, como bem dito na homenagem que lhe foi prestada, é uma desbravadora, uma sonhadora, mas também uma realizadora. Eu lembro da primeira vez em que nós fizemos um evento em Petrópolis, a primeira semana estadual de mediação. Foi um encontro estadual, na verdade foi um encontro nacional, que vieram pessoas de todo lugar do Brasil, e tivemos um lindo final de semana em Petrópolis,
o que justificou uma segunda edição, também em Petrópolis, naquele nosso encontro, que foi maravilhoso, do qual extraímos tanto aprendizado, tantas ideias, algumas delas já implementadas, e por termos conseguido congregar, reunir tantas pessoas queridas em torno de uma mesma ideia, a ideia da cultura da paz, da cultura do diálogo, da cultura do consenso, que constituem a base de qualquer sociedade que se pretenda civilizada e feliz. Eu gostaria, Elci, de trazer aqui, de compartilhar com vocês algumas ideias sobre a política pública da autocomposição, a política pública da mediação. Gostaria de, se fosse possível, traçar assim, um caminho de onde nós saímos e como é que nós chegamos até aqui, quais são as justificativas para essa onda revolucionária da autocomposição, do consenso, da paz, não apenas no nosso país, mas uma onda universal. Vários países têm experimentado diferentes iniciativas em torno da cooperação, do compartilhamento, da colaboração, para encontrar formas adequadas de tratamento, prevenção e solução das relações intersubjetivas, das relações interpessoais, evitando, assim, situações de conflitos escalados ou aproveitando as oportunidades surgidas para, a partir dos conflitos, alcançarem soluções construtivas, criativas, em benefícios para todos os envolvidos. Nós saímos de um período bastante significativo, 2 ou 3 séculos atrás, de um desenvolvimento industrial vertiginoso, né, que marcou e ainda marca a nossa sociedade. Nós saímos de um período feudal, de um período de ambiente basicamente agrário, em que os países ainda não tinham a conformação que tem hoje, eram reinos, eram cidades-estado, eram feudos, eram províncias, enfim, eram localidades muitas vezes distantes umas das outras, em que pequenos agrupamentos conviviam de modo relativamente harmonioso entre si e nem sempre harmonioso com os vizinhos, muitas vezes pautados por grandes rivalidades e até por confrontos. Mas, de tudo, era uma vida agrária, era uma vida comunitária, era uma vida em que as pessoas estabeleciam entre si relações muito próximas de colaboração e de complementariedade. Isso foi modificado de uma forma vertiginosa com o advento da Revolução Industrial, com o surgimento da Revolução Industrial, o desenvolvimento da técnica, da tecnologia, que transformou a realidade daqueles povos, daqueles agrupamentos, que migraram do campo em número significativo para as periferias das grandes cidades, a fim de trabalharem na nova forma de viver, que era em torno das indústrias que se institucionalizavam, das indústrias, primeiro a indústria têxtil, depois outros tipos de indústria, até marcadamente a indústria automobilística, já no início do século passado, no final do século retrasado, notadamente nos Estados Unidos e na Inglaterra, e depois se espalhando pelos demais países. Isso fez com que o nosso Estado que surgia, né, os países começavam a se conformar do jeito que nós os conhecemos hoje, o nosso Estado surgia como um Estado que garantia as liberdades, principalmente depois das revoluções francesa, marcadamente, da independência americana, da Constituição dos Estados Unidos. Nós tivemos, então, um período de institucionalização do direito, desse novo soberano, das constituições, das leis, no lugar
do regente, do senhor feudal, do imperador, do rei, etc. E também tivemos uma nova conformação de desenvolvimento social nesse Estado que garantia as liberdades pelo direito e garantia uma igualdade, pelo menos sob aspecto formal, entre as pessoas, mas garantia, sobretudo, a liberdade de empreender, protegendo a propriedade privada. Nossa sociedade foi se desenvolvendo mais ou menos assim. Então, os estados modernos são estados liberais, garantidores da liberdade e da igualdade, são estados industriais, né, pautado por um modelo de desenvolvimento marcadamente industrial, com toda a racionalidade da atividade industrial, e também um Estado cujo modelo de desenvolvimento econômico é o capitalismo. Durante muitos anos, durante praticamente meio século, nós tivemos aí uma disputa entre o capitalismo de um lado, o comunismo ou o socialismo de outro, mas no final das contas prevalece o capitalismo, um capitalismo forte, né, liberal e com um modelo de desenvolvimento econômico industrial. Todas as nossas instituições oficiais, instituições estatais e instituições sociais se moldam, se formam sob esse paradigma. E o ser humano se torna, então, um ser humano funcional, né, dedicado à necessidade do aprendizado, do conhecimento, do aprofundamento científico, a fim de ter uma colocação profissional, laborativa, numa dessas formas de institucionalização do serviço, do trabalho, que são ou a burocracia pública, ou as indústrias, ou atividades econômicas que seguem o modelo de uma racionalidade industrial. Isso faz com que o ser humano se torne cada vez mais individual. Há um início de uma competitividade que é própria do modelo econômico de desenvolvimento capitalista, que é de cada um ter o direito e a liberdade de empreender para ter o seu lugar ao sol. Mas isso tem um outro lado. O outro lado é um distanciamento daquele entretecimento social que nós tínhamos na etapa pré-industrial, quando ainda vivíamos naquelas glebas, naquelas regiões mais afastadas, com núcleos praticamente familiares e de pessoas muito próximas. Então, aquele sentido de comunidade, de comunitarismo, de colaboratividade, deu lugar ao empreendimento individual, ao individualismo e à exacerbação desse individualismo, com uma perda significativa desse entretecimento social. E essa perda de entretecimento social, ela não ficou um espaço vazio. Esse espaço, esse vácuo, foi ocupado por uma certa competitividade que leva à hostilidade. Quando eu não tenho o entretecimento social com o outro e com ele não estabeleço uma relação empática, eu não tenho uma empatia, nem os atributos que se seguem à empatia, como a capacidade de escuta e da alteridade, e de uma certa forma do altruísmo e da fraternidade, esse espaço, como eu disse, não fica vazio, ele é preenchido por gestos de hostilidade, porque se o outro é o meu competidor, e só existe lugar ao sol para um, e se nós estamos, portanto, numa competição, eu preciso me aparelhar para correr mais e chegar primeiro e chegar em melhor posição. Então eu passo a competir com o outro. E sabendo que o outro vai competir comigo, e sabendo que isso pode levar à hostilidade, eu me defendo preventivamente e me torno hostil antes mesmo de ser atacado. E isso começa a pautar as nossas relações interpessoais. É evidente que isso vai resultar em conflitos, em novas formas de relações conflituosas, porque passamos a viver em sociedades muito adensadas e muito complexas, as chamadas sociedades de massa ou sociedades em rede. E esses conflitos, eles são direcionados, encaminhados diretamente para o Poder Judiciário. Não existe outra instância, porque não temos mais aquele sentido comunitarista,
aquele sentido de unidade relacional, e, portanto, só temos a lei e o direito como formas de solução dos nossos conflitos. Daí porque todos os conflitos são encaminhados direto para a figura da autoridade, e a figura da autoridade representando o Estado por meio da burocracia dos tribunais e por meio dos seus principais mecanismos, notadamente por meio do processo judicial. Então, isso forma um pano de fundo do nosso modo de viver em sociedade que nós absolutamente naturalizamos e sequer questionamos. Ainda hoje, se algum de nós, porventura, se envolver em algum tipo de disputa, em algum tipo de controvérsia, algum tipo de conflito, não é raro que a primeira imagem que nos vem à mente seja de um advogado e, em seguida, de um juiz para resolver o nosso caso. Se for de natureza criminal, a primeira imagem é de um policial ou de um delegado de polícia ou de um promotor de justiça, porque ainda trazemos na nossa memória, na nossa historicidade recente, a figura da autoridade de um terceiro e da legislação como regras a serem impostas para coibir determinadas condutas que são fonte de disputas, de conflitos e de controvérsias. Numa sociedade que se torna cada vez mais complexa, isso é potencializado principalmente pelas novas formas de acesso à informação e de comunicação por meios tecnológicos, por meios digitais, é natural que os conflitos surjam na mesma proporção e surjam com a mesma complexidade. E essa complexidade é uma complexidade multifacetada. Ela é tanto derivada de uma trivialidade em quantidade de conflitos simples e banais, que o judiciário, todavia, não está aparelhado para resolver, como as questões decorrentes das relações de consumo, por exemplo, e uma complexidade surgida das novas formas, das novas demandas, das novas exigências, dos novos desejos de uma sociedade multicultural, né, plural, e que não se vê representada pelas normas legislativas que são genéricas, são abstratas, estão prontas para serem aplicadas em qualquer situação, indistintamente em qualquer situação. As pessoas desenvolvem novos anseios, como que em recuperação aquele ambiente comunitário em que se vivia, e começam a sentir falta do diálogo, da compreensão, do entendimento, como mecanismos, como meios de tratamento e solução das controvérsias, algo que o processo judicial e o próprio judiciário não conseguem proporcionar, porque essa não é a racionalidade do processo, tampouco é a racionalidade dos tribunais. Os tribunais e os processos trabalham com outro tipo de conflito, é o conflito litigioso, o conflito jurídico, conflito em que as situações de fato são transportadas para normas jurídicas por meio da identificação de situações jurídicas e posições jurídicas ocupadas pelas partes, depois traduzidas pelos advogados como articulados legais, articulados jurídicos e jurídicos processuais, por meio de demonstrações probatórias típicas de um processo judicial, até que, por fim, temos uma sentença por parte de um terceiro que se apropria legalmente, mas de fato se apropria do nosso conflito para, então, nos dizer qual é a melhor solução para nós mesmos, que somos os principais protagonistas. É evidente que esse modelo ele não esgota todas as possibilidades. De fato, a nossa perspectiva da situação real, da vida, do dia a dia, é muito maior do que as normas jurídicas de direito material conseguem contemplar. Há uma série de contingências internas e externas ao indivíduo que as normas jurídicas assépticas, neutras, genéricas, abstratas, simplesmente não conseguem captar.
São gestos de hábitos, são culturas, são trejeitos, são manias, são modos de vida típicos de cada região, de cada estado do país, de cada localidade, de cada estado do país, com uma cultura muito própria. Não é um relativismo, isso é um dado de realidade. As pessoas que moram no sertão do norte ou do nordeste não são as mesmas que moram no sul do país, não são as mesmas do litoral do sudeste, porque temos tradições, culturas, embora com um pano de fundo comum, com realidades do cotidiano bastante diferentes e, portanto, com formas diferentes de abordar, tratar e resolver conflitos. A nossa legislação também tem uma percepção limitada do conflito. A preocupação da legislação, da norma, é resolver o litígio através de uma norma jurídica, sem muita preocupação com as demais necessidades psicossociais das pessoas envolvidas. Assim, o direito permaneceu isolado de uma relação com as demais disciplinas, principalmente as disciplinas humanas e as disciplinas sociais, e logo se viu que o direito se tornou insuficiente para tratar como metodologia todo e qualquer tipo de conflito da sociedade. É daí que surgem, então, os novos saberes, as novas formas transdisciplinares de prevenção, tratamento e solução de controvérsias, e uma delas é a mediação, os métodos consensuais de um modo geral, mas a mediação e a justiça restaurativa particularmente. Esses são métodos que subvertem a racionalidade do direito, pelo menos do direito como nós estamos acostumados, do direito positivo. Ao invés de olharmos o conflito a partir da lei e escolhermos a lei que será aplicada, a regra jurídica que será aplicada naquele conflito, nós subvertemos essa perspectiva para olhar o conflito, entender a sua realidade e, a partir daí, escolher o método que será utilizado para o seu tratamento e para a sua solução. Nós também temos uma percepção diferente. O direito, como eu disse, tem a pretensão de resolver o litígio jurídico, com pouca ou nenhuma preocupação com os aspectos psíquicos, sociais, culturais, contextuais das pessoas envolvidas. Tampouco o direito tem em perspectiva o devir, aquilo que se segue nas relações intersubjetivas. Também não é uma preocupação do direito, que é um gênero asséptico, como eu disse, genérico, abstrato e puro, em criar condições de restauração de relações, permitindo, então, que os envolvidos, a partir dali, com criatividade, construam soluções que sejam vantajosas para ambos. A racionalidade do processo é competitiva. A racionalidade da mediação e da justiça restaurativa é colaborativa. Portanto, são duas racionalidades completamente diferentes que eventualmente podem se complementar, mas quase nunca se confundem. A nossa opção tem sido, preferencialmente, o legislador do Código de Processo Civil recente diz isso, a nossa solução, a nossa opção, tem sido preferencialmente pelas soluções consensuais. Ela é preferencial ao próprio processo, preferencial à jurisdição. Ela deve ser exercitada na sociedade, na comunidade institucionalizada, nas suas instituições sociais, nos centros comunitários, nas escolas, nas universidades, e difusa pela sociedade em geral. Esse mecanismo, a mediação, ele é pautado pelo diálogo. O diálogo é esse ambiente que nós todos estamos imersos, a linguagem que nos envolve, porque é através dela ou com ela que vivemos, identificamos e nos relacionamos. Portanto, a linguagem é a matéria-prima e o diálogo é o produto das práticas autocompositivas, seja a mediação, seja a justiça restaurativa. De modo que a nossa opção pelos métodos consensuais é a opção pelo uso da linguagem ou pela linguagem e pelo diálogo, pela conversa. O diálogo e a conversa são exteriorizações das nossas internalidades, dos nossos anseios, dos nossos desejos. E isso diz diretamente com a nossa história.
a nossa historicidade, a nossa tradição e, portanto, a nossa relação com o outro. A partir daí, é quase intuitivo uma troca de posições, uma troca de lugar, em que haja, por meio da empatia, uma alteridade, o reconhecimento mútuo das necessidades, dos desejos, dos anseios, das frustrações, todos aqueles elementos que são determinantes para o surgimento do conflito, assim como são determinantes para o surgimento da solução, mas que não são absolutamente filtrados e tratados pelo processo judicial, que tem caráter competitivo e caráter punitivo no caso do processo criminal. Portanto, os métodos dialogais, os métodos consensuais, que são flexíveis, porém estruturados, são simples, porém institucionalizados, nos mostram o caminho, que o caminho para o restabelecimento de uma relação fraturada por algum tipo de controvérsia não é a competição, muito menos a punição. Não que esta não deva existir, porque nós temos as regras do Estado de Direito que devem ser seguidas. Mas essas não são as únicas. Não são o único campo de normatividade que nós temos nas nossas sociedades. Há outras esferas de normatividade que podem ser alcançadas pelos próprios envolvidos, com uma normatividade pactuada entre as próprias pessoas que, de alguma forma, se viram envolvidas numa situação de uma controvérsia, seja ela interpessoal, seja ela coletiva, seja ela de natureza pública, seja ela qual for. O fato é que, com a construção do consenso por meio do diálogo, por meio da linguagem, nós conseguimos expressar todos os aspectos contingentes de uma situação conflituosa que, no entanto, longe disso, não se limita ao litígio judicial, porque não estamos falando de normas, de incidência de normas jurídicas sobre situações jurídicas de direito material. Estamos falando de desejos, de interesses, de posições, de anseios, de frustrações, de modo que, com esse material, a partir da análise dessa relação de faticidade, é que nós vamos encontrar qual é o melhor método de tratar e resolver o nosso conflito. E, a partir daí, com a perspectiva não de pacificar o conflito surgido até ali, mas de resolver a controvérsia e criar condições para uma nova relação, restaurando a relação e criando condições para que ela seja vantajosa a partir dali para ambas as pessoas envolvidas e para o seu público de relacionamento imediato, amigos, parentes, sócios, companheiros, vizinhos e etc. É uma justiça mais trabalhosa. É uma forma de solução de conflitos mais sofisticada, que exige, por isso mesmo, uma qualificação requintada dos profissionais que vão trabalhar. É desejável que as pessoas que queiram se habilitar a exercer a atividade de mediador, de fato se sintam vocacionadas para isso. E, assim sendo, que se preparem adequadamente para o exercício dessa função extremamente relevante. Notem que no Código de Processo Civil, a figura do mediador é central ao sistema todo. A figura do mediador, o papel do mediador, como auxiliar do juízo, é central a todo o sistema. E é fácil de ver. Nas normas fundamentais do Código de Processo, no artigo 3º do Código de Processo Civil, está previsto que a solução consensual deve ser preferencial e antecedente ao próprio processo. Também está previsto, no artigo 334, que quando o processo é inevitável, antes que ele se configure, as partes devem ser encaminhadas para um outro sistema, não o sistema concorrencial competitivo do processo, mas um sistema lateral, que a gente chama de subsistema da consensualidade. Nesse subsistema da consensualidade, que não se confunde com o processo, a figura central é o mediador.
O mediador é aquele profissional capacitado em técnicas de negociação, de diálogo, de construção de consenso, de facilitação de relacionamentos e que, de alguma forma, cria as condições necessárias para que os envolvidos, reconhecendo-se mutuamente, sejam capazes de identificar posições e interesses, desejos e frustrações e, a partir dali, não apenas solucionar a controvérsia existente, mas aproveitar a oportunidade do conflito em que se ubicam a divergência e a nova convergência. A nova convergência não sai do nada. A nova convergência ela sai da divergência. Portanto, é necessária a divergência para que novas formas de convergência surjam, e é isso que nós precisamos aproveitar. E o mediador é essa figura central, porque ele proporciona aos envolvidos as condições necessárias para essa transformação. Na medida em que eu me dispo da disposição hostil inerente a um processo competitivo e admito participar de um procedimento colaborativo, eu mudo completamente a minha perspectiva do outro. Se eu não tenho mais competição, o outro não me é mais hostil. E se eu aprendo a ouvi-lo e gosto quando ele me ouça, nós estabelecemos as condições necessárias para um diálogo. E o exercício desse diálogo, muitas vezes depreciado, mal empregado, desconhecido da nossa sociedade, o diálogo desconhecido da nossa sociedade. E aqui eu faço um parêntese. Nós perdemos a tradição oral de contar histórias que ouvíamos dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos tios, dos nossos parentes mais velhos, das pessoas mais velhas das nossas comunidades. A tradição oral, que é pura linguagem e memória, praticamente sumiu das nossas relações interpessoais. As nossas histórias são triviais, são superficiais, são curtas, e nós perdemos, pela ausência desse diálogo fraterno, toda a nossa tradição e substituímos por bens de consumo imediato. Por isso é que numa mediação, o resgate dessa cultura pode nos permitir a recuperação do entretecimento necessário para o estabelecimento da empatia, em que eu reconheça o outro e o outro me reconheça. A partir daí, identificamos os nossos reais interesses subjacentes àquelas posições em que nos ancoramos por medo e por hostilidade. Desarma-se, então, o cidadão competitivo. Volta o cidadão colaborativo. E, a partir daí, temos a possibilidade de construir soluções criativas, não previstas nas leis, muito menos aplicadas por um juiz, mas criativas, surgidas de nós mesmos. Recuperamos a nossa capacidade de entender e resolver os nossos problemas, de empreender aquela liberdade que motivou o Estado liberal lá no século XVIII. Essa é a verdadeira liberdade. Portanto, o personagem central disso é o mediador, esse profissional revolucionário que precisa ser urgentemente valorizado. Esse é o facilitador da construção de consenso, que é a chave da revolução, da transformação de toda a nossa sociedade, porque falamos disso no ambiente judiciário. Mas imaginem vocês, nas escolas, nas associações de bairro, nos centros comunitários, nas nossas igrejas, nos nossos clubes esportivos e capilarizando para a nossa sociedade em geral. Imaginem os senhores se nós transformamos essa iniciativa de Petrópolis pela Paz em algo absolutamente difuso pela nossa sociedade. Imagine os senhores se todas as nossas crianças aprendem, ainda na primeira infância, o que é a comunicação não violenta, o que é um diálogo propositivo, o que é uma mediação, e o que é uma prática circular, o que é uma contação de histórias, o que é tradição, o que é a memória. Imaginem os senhores. Isso é absolutamente revolucionário. É muito além da positividade de um processo judicial, dos códigos,
das leis. Não que eles não devam existir, mas eles não devem ser a única, muito menos a primeira opção, seja lá de quem for. O legislador tem sido sensível a isso. Ao seu modo, tem permitido o desenvolvimento de iniciativas como essa, de Petrópolis pela Paz, que eu espero, sinceramente, que tenha vida longa, se enraize pela sociedade, servindo cada vez mais de exemplo para todas as outras comunidades, para todas as outras cidades do país. Nós precisamos urgentemente instituir núcleos de mediação comunitários nas escolas, nas igrejas, nas associações de bairro, em todos os lugares da sociedade, em todas as institucionalidades sociais, inclusive na família, principalmente na família, que é a primeira institucionalização social. É o nosso núcleo básico. Portanto, para isso é fundamental que o nosso mediador tenha noção da transcendência da sua função, que não se resume a alguns minutos de tentativa de construção de diálogo entre uma e outra parte. Não. A missão do mediador é transcendental. Ela é estruturante. Ela é institucionalizadora de uma nova racionalidade, uma racionalidade não competitiva, uma racionalidade colaborativa, comparticipativa, uma racionalidade de cooperação tal qual nós praticávamos lá atrás. Ninguém quer voltar para o século XVII, para o século XVIII, mas nós não queremos perder a tradição que nos trouxe até aqui. O acesso aos bens de consumo, as facilidades do mundo, a comodidade, é maravilhoso. Mas isso não significa que nós tenhamos que abandonar as nossas histórias, as nossas tradições. Precisamos ouvir, falar com os meus pais, conte a sua história, como foi sua infância, quais eram os seus sonhos, quais eram os seus mitos, quais eram os seus desejos, os seus medos. Contem as suas histórias de vida, como é que se desenvolveram. E isso é fundamental para que nós resgatemos não apenas as nossas tradições, mas que exercitemos a nossa verbalidade, a nossa conversa, a nossa forma de nos expressarmos uns com os outros. Com isso, não há lugar, não há vácuo em que se instaure a competitividade e a hostilidade. Ao contrário, esse espaço é ocupado pela alteridade. E quanto mais alteridade houver na relação interpessoal, melhor essa relação é. E que isso se espalhe dentro de casa, nas nossas famílias, na nossa família estendida, nossos tios, primos, nos nossos amigos e na nossa comunidade de um modo em geral. O mediador tem função primordial e as pessoas responsáveis pelo desenvolvimento da mediação têm uma responsabilidade ainda maior. As pessoas que se habilitam a levar adiante a bandeira da paz por meio dos processos autocompositivos, da mediação, da justiça restaurativa, da conciliação, de tantos outros, devem ter a noção da transcendência da sua missão, que não se resume a resultados objetivos de processos de casos. Não. Isso é a base da construção de uma nova racionalidade social, de um novo entretecimento social. E é por isso que a gente precisa estar cada vez mais habilitado, capacitado, compreendido nesse novo universo, nessa nova forma de nós nos reconhecermos enquanto membros de uma mesma comunidade, enquanto irmãos, enquanto pessoas que dependem umas das outras. Portanto, meus amigos, talvez eu já tenha me estendido demais, eu vi que já faltam poucos minutos aqui para o horário que me foi concedido, eu talvez tenha me empolgado e derivado para outros temas, mas o fato é que eu queria deixar para reflexão a importância do papel do mediador e a importância da mediação na nossa sociedade. Falo mediação como uma espécie de título, um guarda-chuva sob o qual estão aí todas as práticas restauradoras, cooperativas, colaborativas, de construção de consenso, todas elas. E são muitas. Lá no nosso tribunal,
no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, na Escola da Magistratura do Rio de Janeiro, nós temos procurado desenvolver trabalhos nesse sentido. Não são tarefas fáceis, porque, antes de tudo, nós esbarramos numa estrutura burocrática pouco permeável ainda a esses ideais utópicos de soluções, de relações e soluções dialogais. A lei de mediação, o Código de Processo Civil, um pouco antes a Resolução 125, a Resolução 225, ambos do Conselho Nacional de Justiça, já abriram algumas comportas, de modo que a gente pode, pelo menos, começar a falar disso nos ambientes dos tribunais. Mas é preciso mais, é preciso transformar os tribunais para que os tribunais, a partir dos tribunais, nós tenhamos toda uma política pública voltada em direção à sociedade. Mas é preciso que a sociedade se compenetre da sua capacidade, da sua responsabilidade, da sua autonomia, a sociedade organizada de um modo geral, as instituições, Ordem dos Advogados, Defensoria Pública, Ministério Público, o Executivo, o Legislativo, os clubes sociais, as associações. Nós precisamos buscar essa autonomia, a coragem, né, o querer participar das soluções de todos e qualquer conflito, os nossos e os que nos dizem respeito. Nós não podemos nos conformar com aquilo que nos causa repugnância e com aquilo que não é compatível com a dignidade humana. Nós não podemos nos conformar. E nós precisamos reagir de modo civilizado, mas precisamos reagir à indigência que nós vemos nas nossas cidades pela perda do entretecimento social, pelo aumento da falta de coesão social, que gera esse abismo social incrível nas nossas cidades, e que eu sei que lugar que eu posso ir, que lugar que eu não posso ir. Eu descrevo o estereótipo de quem me causa medo, de quem não me causa medo, porque eu trabalho com parâmetros competitivos, parâmetros, portanto, excludentes, porque para competir, só um ganha, o outro tem que perder. Portanto, nós somos competitivos e excludentes. Nós precisamos rever isso, que está na base de todo e qualquer tipo de controvérsia, de qualquer tipo de conflito, seja um conflito interpessoal simples, seja uma situação de conflituosidade geral das nossas sociedades. Nós sabemos que nós somos solidários, nós sabemos ser solidários. A Serra, Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, todas as cidades do seu entorno deram vários exemplos por acidentes climáticos importantes que houve nessas cidades, sobretudo em Teresópolis, que é aí pertinho. Nós sabemos ser solidários, nós sabemos nos socorrer uns aos outros. Nós precisamos transformar isso em algo natural, em algo permanente do nosso cotidiano. E uma das formas de fazer isso é nós recuperarmos a nossa tradição, a nossa memória, através das nossas histórias, através da nossa historicidade, através daquilo que nos liga, aquilo que nos faz pertencentes a uma determinada comunidade. É o nosso sentido comunitário. Comunitário no sentido de que comungamos uma mesma tradição, os mesmos interesses, as mesmas dificuldades. E a partir do diálogo consistente, a partir do uso da linguagem que nos une, elaborarmos soluções criativas ou condições criativas de desenvolvimento pessoal e de desenvolvimento social. Não precisamos esperar o conflito chegar. Existem questões relevantes a serem resolvidas em todos os lugares. Nós precisamos nos unir em torno de propostas consistentes, com vontade, com determinação, para que nós possamos, então, superar esses desafios. Eu quero agradecer mais uma vez, me excedi aqui no meu limite de tempo, peço desculpas por ter sido excessivo. Muito obrigado por terem me permitido dividir com vocês um pouco das minhas angústias e das minhas reflexões. Espero aí um final de terceira Semana Internacional de Mediação de muito sucesso, que venham outras, muitas outras, sempre. Eu estarei sempre por perto para, de alguma forma, participar ou assistir, de modo, então, que eu fico muito satisfeito.
Elcio, muito obrigado mais uma vez, a você e a toda a sua equipe, a todos que nos assistem aqui, meu fraterno abraço e a minha saudação até um próximo encontro. Desembargador, foi um prazer, suas palavras só fizeram que os nossos corações palpitassem com mais vontade, né? Com mais amor por esse instituto tão fantástico. Eu creio a mediação e a justiça restaurativa realmente nos envolveu de tal forma que nós não temos saída, nós só temos que nos aprimorarmos e ir em frente, levando essa bandeira, né? E essa bandeira que o senhor falou, da bandeira da paz, ela é uma bandeira pesada, ela não é leve, mas ela é muito gratificante, né? Quando você consegue fincar, até para descansar um pouco, né? Por de tão pesada que ela costuma ser às vezes. Mas ela é fantástica, porque ela todo esse movimento que pacifica, né, nos pacifica e pacifica as pessoas e as comunidades, ela reverbera, né, para todos, trazendo, assim como suas palavras trouxe hoje, uma esperança, desembargador César Cury, uma esperança muito grande para dias melhores. Muito obrigada. Encerramos, assim, a 3ª Semana Internacional da Mediação. Agradecemos muito pelas visualizações, foram 2.200 visualizações, bastante em 4 dias. Nós alcançamos conhecimentos maravilhosos, trazendo as pessoas mais influentes de outros países do nosso país, e o senhor encerrando como responsável do Fórum Permanente de Mediação do nosso país. Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigada.